Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciências, né? Aí a aula do 6º ano. Bem-vindo a todos e a todas. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, além de dizer que sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciência, é a respeito do aplicativo, pessoal. É muito importante que vocês baixem esse aplicativo para poder interagir conosco, para poder conversar ao vivo, colocar suas respostas, colocar perguntas, dizer o nome de vocês, de que escola vocês são. Então, vai lá, pega seu celular aí, aponta aí, né, a sua câmera para esse QR Code, que é para quem tem o celular Android, ok? E se você tem o celular iOS, vamos colocar outro QR Code. Mas quero dizer aqui a vocês que é muito importante essa interação. E nessa interação, nós já vamos começar aí, não é? Chamando a professora Cláudia, que já está dando aí boas notícias, dizendo que tem alunos, né, presentes na aula, que acordaram cedinho para participar conosco dessa aula. Fala aí, professora Cláudia. Olá, pessoal, bom dia, um prazer imenso estar aqui junto à professora Isabel. Lembrem-se de baixar o aplicativo para a gente ter essa interação. Nós já estamos aqui com a presença de Maria, de João, de Cauã. Então, digam a sua escola para que a gente possa citar aqui o nome da escola. E estamos muito felizes nessa participação de vocês. Peguem lápis, caderno, vamos interagir, façam perguntas para que a gente possa ter esse contato bem próximo, tá certo? Muito feliz por vocês estarem aqui. Vamos lá, pessoal. Pois é, Cláudia, né? Que bom começar já a aula tendo alunos aí conosco interagindo. E aí também vai o nosso agradecimento aos professores, coordenadores, gestores das escolas, né? Que estão aí incentivando, orientando os alunos a acordarem cedo, a assistirem a aula, a baixar o aplicativo e interagir aqui conosco. Lembrando a vocês que este momento, né, nós estamos ao vivo, por isso que é muito importante estar aí com o aplicativo, mas que vocês poderão assistir depois essa aula no YouTube. E lá no YouTube também tem chat, pessoal. Vocês podem deixar lá uma mensagem, um recadinho, o nome de vocês, o nome da escola, para a gente poder saber quem é que está participando e também para a gente poder responder algum questionamento que vocês venham a fazer, ok? E aí, além de tudo isso, né, nós contamos hoje com Elaine, a intérprete de Libras, para que a gente possa envolver o maior número de alunos nessa aula, né? Eu sou a professora Isabel e esse é o meu sinal. Mas vamos lá, temos muita coisa para ver hoje a respeito aí ainda do sistema nervoso, né? E hoje, em relação ao sistema nervoso, precisamos relembrar que o sistema nervoso, ele integra e coordena as funções, né, e ações do corpo. Então, é muito importante a gente relembrar aí esse conceito, né, saber que esse sistema está coordenando. E vamos ver o que é que nós temos para a aula de hoje, né? Então, sabendo que o tema central ainda é sistema nervoso, mas nós vamos trabalhar com doença e com drogas. Nós já começamos, né, a trabalhar com doenças e drogas e estou pedindo a vocês aí que dê essa olhadinha, né, no seu material para poder rapidinho participar, né, dessa interação a partir de leituras que vocês estão fazendo aí, pessoal, com o material, aí com o texto, não é, que vem aí na Unirec. Mas vamos lá. Para falarmos do sistema nervoso, depois de dizer que ele tem a função aí, né, de comandar, de coordenar tudo o que acontece aí no nosso corpo, é muito importante lembrar vocês a respeito do nosso dia a dia. E eu trago para vocês o seguinte: o ritmo de vida acelerado tem aumentado, né, a quantidade de casos de transtornos emocionais, né, e em relação a nós que vivemos, né, no aqui e agora. Eu estou me referindo aí ao homem contemporâneo, à mulher contemporânea, ao estudante contemporâneo, diante de tantas coisas, de tantos afazeres, o trânsito, né, sobrecarga disso e daquilo. Então, é muito importante a gente começar a desacelerar um pouquinho e organizar, pessoal. Acho que a responsabilidade aí está na organização. Mais uma vez, quero lembrar vocês, estamos aí ainda, né, nos últimos dias do Setembro Amarelo, mas quero deixar um recadinho que o Setembro Amarelo não acaba, né? Essa questão aí dessa campanha
Vai passar o mês de setembro, vamos entrar para outubro com outra campanha, mas não podemos esquecer desses cuidados, né? Diante de estar, você não está bem, né? Acha que desacelerou demais, está sem querer sair, sem querer conversar, se esforça e pede ajuda. E se está percebendo que tem algum amigo, algum familiar assim, também corre lá, dá o seu ombro, faz sua escuta, né? Para ouvir, deixa a pessoa falar e dá aquele incentivo para melhorar aí a questão do humor. E para falar um pouquinho de Setembro Amarelo, eu também vou chamar a professora Cláudia para conversar com a gente também, esse incentivo aí, né, Cláudia, em relação ao Setembro Amarelo. Bem, gente, Setembro Amarelo, então, nos chama muita atenção a questão da ansiedade, da depressão. Então, é aquela questão, a qualquer sintoma, procure ajuda, fale com quem está mais próximo de você, que você possa conversar suas angústias, para que você possa ter cada dia mais motivação para superar todas as dificuldades. E é importante procurar o profissional, o especialista, para que você possa lhe ouvir, né? Lhe dar conselhos, para que você possa sair dessa ansiedade, dessa depressão, que, como o professor Isabel disse, a vida hoje é tão corrida, que às vezes não paramos nem para pensar e imaginar o que estamos sentindo, e às vezes nem percebemos que estamos sentindo. Então, tentem conhecer o corpo de vocês, e a qualquer sinal, procurem um profissional. E aqui eu cito a presença também, professor Isabel, de Felipe, que entrou, eu não falei o nome dele, e também de Maria, está dizendo que estuda na Fundação. Então, obrigada a vocês também por estarem aqui conosco para mais um momento. Pois é, que bom, né? Maria, Felipe, aí vamos começar, gente, a falar na escola que vocês estão assistindo, que estão gostando de ouvir o nome de vocês, mas também queremos dizer o nome da escola. Vamos colocando aí o nome da escola. Mas falando aí essa questão, né, do sistema nervoso, de Setembro Amarelo, nós vamos nos referir hoje a alguns distúrbios do sistema nervoso. E nesses distúrbios, né, eu elenquei aqui alguns que nós consideramos assim os principais, os mais corriqueiros, os que mais acometem, né, esse homem contemporâneo, essa pessoa contemporânea. E aí nós vamos ver, né, esses três primeiros: tics, epilepsia e enxaqueca. Então vamos conversar um pouquinho sobre eles, né? A questão do tics, como eu já falei para vocês, são movimentos e também podem ser sons repetitivos, né, e que são involuntários, pessoal. É muito importante a gente prestar atenção a isso, não só a nós, mas também aos amigos. Às vezes a gente percebe que o colega está fazendo isso, e ao invés da gente parar, né, e para falar sério com ele, a gente começa a brincar. Como vocês dizem, a tirar onda. Então é muito importante a gente ver isso aí, que tem realmente a ver com a ansiedade, com o que nós estamos vivendo, não é? E aí a questão da epilepsia. Já na questão da epilepsia, a gente vai ver que esse distúrbio, ele acomete, não é, as células e a comunicação aí com o sistema nervoso central. E na epilepsia existem alguns cuidados. O primeiro cuidado é deixar que o adulto, né, que um adulto é que se aproxime dessa pessoa para poder prestar os primeiros socorros. Nos primeiros socorros, eu quero chamar a atenção, sempre deixar afastar alguns objetos que a pessoa, quando chega a deitar no chão, né, às vezes até a cair, para que a pessoa não se machuque. E tentar proteger a cabeça com um travesseiro, com uma almofada, com alguma coisa, para a pessoa não machucar. E aí é muito importante ser um adulto por conta da contaminação. O outro é a questão da enxaqueca, né? A enxaqueca é um distúrbio muitas vezes hereditário. Então vai ver essa questão que já tem uma história aí na família. Então acomete aí de dores fortes, né, seguidas por náuseas e até mesmo vômito. E a pessoa fica também sem querer ficar próximo da luz, achando que toda a iluminação no ambiente está incomodando, está deixando a pessoa bem mais, né, vamos dizer assim, a dor intensificando. Mas, aqui, em relação a esse distúrbio, eu vou chamar a Cláudia, porque também ela vai falando quem são os alunos, o que é que os meninos estão dizendo, Cláudia. Mas também dá aqui uma contribuição em relação a tics, epilepsia e enxaqueca. Pronto, Maria está dizendo aqui que tem enxaqueca. João está perguntando o que é enxaqueca, que é o que a gente está falando agora. Cauã respondeu que tem dor de cabeça, realmente. Então, os tics, vou falar logo nos tics,
porque os tiques eles são causados também por ansiedade, por esse estresse. São movimentos que você faz e não percebe que está fazendo, e quanto mais você diz que a pessoa está fazendo, a pessoa já sente-se mal. Então é importante também procurar um médico se os tiques estiverem intensos, se até os 11 anos eles não se acabarem. Então é bom procurar um médico porque existem vários tipos de tiques. Então procurar realmente pesquisar o que é realmente que está causando esses tiques. A epilepsia, ela é uma doença hereditária, realmente é uma lesão no cérebro, às vezes genética, em uma grande maioria, e também, às vezes, malformação, às vezes, alguma questão do parto. Então, também é bom procurar o médico, porque realmente ele tem que ser acompanhado para tomar uma medicação. E a enxaqueca, como Maria disse, é uma dor de cabeça forte, causa náuseas, vômitos, às vezes a luz incomoda. Também tem uma característica hereditária, mas é importante você descobrir realmente que alimento você ingere, que normalmente causa essa enxaqueca. Às vezes você trabalha muito, o estresse do dia a dia, às vezes semana de prova, a ansiedade também causa essa enxaqueca. Então é bom você conhecer, e se for intensa, muitos casos, a menina na época de menstruação realmente tem também, nós mulheres, né? Então, é importante que a gente pesquise realmente com o neurologista, procure um médico, se ela já for muito intensa, e para não se transformar numa enxaqueca crônica, porque é uma dor de cabeça muito intensa. Então, fala com tua mãe aí, vai no postinho mais próximo para pesquisar se for intensa, tá certo? Obrigada, Cláudia. Legal aí. Que bom que os meninos estão participando, né? Estão dizendo quem já teve enxaqueca, também curioso para fazer a pergunta, querer saber mais. Mas agora nós vamos para o AVC, acidente vascular cerebral, também chamado de isquemia. E aí, nesse slide, pessoal, eu tento mostrar para vocês a forma, o que é que está acontecendo. Esse sangue deveria circular rapidamente, mas ocorreu aí a formação de trombo, que pode ser aí formado por gordura ou por um acúmulo de sangue. O sangue coagulou ali e não está deixando esse sangue circular. Então, esse é o grande problema aí, que às vezes acomete as pessoas em relação aí à obesidade, né? E outras complicações. Então, aqui também, como a professora Cláudia falou, da enxaqueca, que a gente tem que ter o cuidado em relação à alimentação, aqui também em questão do AVC. Então, o que é que nós temos mais? Nós agora vamos falar, né, de doenças degenerativas. E aí o mal de Alzheimer, a esclerose, o mal de Parkinson, a atrofia e distrofia. Então aqui nós temos algumas informações que eu coloquei, porque depois vocês vão poder dar aí um print na tela, né, e ter mais informações a respeito de cada uma dessas doenças degenerativas. Vamos primeiro para o mal de Alzheimer, né? A principal característica aí, né, é acometido aí, né, a questão cognitiva e da memória e comprometimento das atividades diárias. Então, a pessoa aí fica com dificuldade, principalmente no que diz respeito à rotina. Já o mal de Parkinson, ele começa, né, com tremor na mão, mas existem outros sintomas, né, que são movimentos lentos, rigidez e perda de equilíbrio. Já na esclerose, né, que nós vamos ver aqui, são lesões nos nervos, causam distúrbios na comunicação entre o cérebro e o corpo. Então, vejam aí que é como se, nós já estudamos antes, que às vezes a medula dá uma resposta imediata, mas essa resposta é apenas para aquele momento imediato, não é para a questão aí de sempre. Aqui, essa comunicação não está existindo e o corpo começa a apresentar, né, devido a essas lesões, a apresentar essa falta de movimento e de coordenação e de uma resposta, né, que sempre deveria estar sendo comandada pelo cérebro e não está sendo. A atrofia e distrofia são alterações ou adaptações da célula que pode sofrer quando submetida a estímulo. Então, esse aqui, a atrofia e a distrofia, são estímulos, né, negativos que chegam até essas células e aí apresenta também esse comprometimento. O que é que nós temos mais? Nós temos agora as doenças infecciosas, a questão aí da meningite e da poliomielite. Lembrando que ambas apresentam, né, vacina, e aí a melhor prevenção é a vacina. Mas vamos falar um pouquinho de cada uma. A meningite, como nós já estudamos em outras aulas, né, acomete aí a infecção nas meninges e também na que tanto recobre o sistema nervoso central
em relação ao encéfalo e à medula, né? Que pode ocasionar por a infecção viral ou bacteriana, e que aí na meningite existe até, né, algumas pessoas que dizem, está com alguns sintomas, vê se encostou o queixo. Por quê? Porque a pessoa apresenta também a questão de rigidez a determinados movimentos, é isso? E a poliomielite, né, nós temos aí, né, uma campanha muito grande aqui no Brasil, já há décadas, e a questão aí da vacina antipólio, e esse tipo de doença acomete os membros, né, principalmente os membros inferiores, e aqui no Brasil a gente já pode dizer que, né, que há bastante tempo está erradicado. Se acontecer, acontece casos muito esporádicos, né, que não aparece aí nas estatísticas. E a questão aí das lesões na medula. Lembrando que a questão da medula pode ser ocasionado por um acidente, né, acidente de trânsito, uma queda, né, a questão aí da violência, uma bala, que pode se alojar em uma dessas regiões aí da coluna, trazendo essa falta de mobilidade, né? A questão aí da lesão na região torácica ou lombar, deixando esse indivíduo aí paraplégico, e quando acomete a cervical, deixa aí o indivíduo sem a mobilidade, né, no corpo, ou seja, tetraplégico. O que é que nós temos mais, né? E aí, saindo um pouquinho das doenças, nós vamos para as drogas, vamos conversar sobre as drogas. E aí, para conversar sobre as drogas, eu trago o conceito de drogas da Organização Mundial de Saúde. Nós estamos sempre falando na Organização Mundial de Saúde. E é muito importante a gente perceber aqui, pessoal, né, essa contribuição e também esse conceito, para a gente também, como eu disse lá no início, vamos reconhecer, porque vocês vão ver aí que algumas drogas até fazem parte da vida de algumas pessoas para o melhor funcionamento. Olha o que a Organização Mundial de Saúde diz, que droga é qualquer substância que, introduzida no organismo, interfere no seu funcionamento. Então, qualquer substância que, ao ser ingerida, ela mexe com o funcionamento desse organismo que ingeriu, então a gente já pode começar a classificar essa substância como uma droga. Mas, claro, a gente começa a falar de droga, né? E vamos aí dizer por quê, né? Eu estou com esse cuidado de mostrar a vocês que a gente tem que reconhecer que algumas pessoas necessitam, né, de alguns tipos de droga. E aí vem o momento de explicar isso, né? Existem drogas que são usadas como medicamentos e outras que prejudicam a saúde e são chamadas de tóxicos. Então, vejam aí a questão de medicamentos, que são muito importantes esses medicamentos, principalmente em relação a quê, pessoal? A questão da qualidade de vida. Então, alguém que está tomando um medicamento está indo em busca da qualidade de vida. Está indo em busca de quê? De sanar um problema. Então, por isso que aquele conceito que a Organização Mundial de Saúde traz em relação à droga, está se referindo a isso. Qualquer substância que ao ser ingerida, ocorre aí, né, interfere aí no funcionamento desse corpo. E aí, as chamadas, os tóxicos, que a gente também vai conversar em relação a ele. O que é que nós temos? Para falarmos de drogas, vamos ver uma outra classificação. São as lícitas e as ilícitas. Então, a gente precisa lembrar que existem drogas lícitas que têm restrições. Como eu coloquei aí, ó, são comercializadas com ou sem restrição. A questão aí, né? Professora, a senhora colocou ali o proibido no cigarro. É o meu apelo aqui, né? É o meu apelo, é um tipo de substância que vai causar mal. Por isso que eu coloquei. Mas esse aí é a questão, né, que pode ser comprada, está aí à venda no comércio, mas existe a restrição também. E a questão de bebida alcoólica, né? A questão de bebida alcoólica. Aí você diz, mas os adultos, sim, os adultos em festa. E aí a gente dá aqui aquela dica de ver o seu organismo, ver a necessidade do organismo. Muita gente diz, eu vou beber porque eu preciso ficar alegre, eu vou beber porque eu estou triste. Então, são algumas atribuições que algumas pessoas adultas colocam, né, para a questão aí de ingerir essa bebida. E ainda nas drogas lícitas, a questão dos medicamentos, né? Os analgésicos, antibióticos e tantos outros medicamentos aí que estão aí a nosso favor, que estão aí nos protegendo. A questão agora das drogas ilícitas, né? São aquelas cuja comercialização são proibidas pela legislação. Então, aí nós vemos primeiro as lícitas, né? Mesmo mostrando algumas restrições,
mas agora a gente está falando das ilícitas. E nós vamos conversar hoje, sabendo que elas não podem, né, estar presentes, porque elas vão trazer complicações. E em relação às drogas, eu vou conversar mais uma vez com a professora Cláudia. Também estou curiosa para saber a questão aí, Cláudia, da comunicação aí com os alunos. Fala aí para a gente. Aqui está uma comunicação boa. Arthur perguntou, na hora que tu falasse nas doenças, assim, ele falou se alguma... Professora, sabia que algumas dessas doenças são causadas pela perda de neurônios? E aí eu perguntei a ele qual delas, qual doença, mas ele não me respondeu. Aí Gustavo disse, eu vou fazer uma pesquisa. Mas aí José está dando bom dia também, nós estamos recebendo Luísa, Andresa também, então tá uma conversa boa aí também. Então aqui falando sobre as drogas lícitas e ilícitas, às vezes chega uma fase da vida que o adolescente, antes de 18 anos, ele já quer experimentar a bebida, que é uma droga lícita, mas ela é proibida a venda para menores. Então, o máximo de cuidado, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, que nós vemos, qualquer coisa que ingerirmos e altere o funcionamento do nosso organismo é considerado uma droga. Então, não vai ser bom para a nossa saúde, se está afetando o desenvolvimento do nosso organismo. E também tem as ilícitas, que é proibido a venda, é proibido realmente ser comercializada. Então, se faz mal ao nosso organismo, então é importante que a gente não use, não é, professora Isabel? É importante que a gente tenha o cuidado. E se no final de semana, uma festa, você já for maior de idade e você quiser experimentar a droga lícita, então experimenta a bebida de forma leve, em família, não é? E os pais também orientem isso para evitar essas bebidas em casa. Nós vimos muitos acidentes de trânsito devido ao alcoolismo, então a pessoa já está embriagada, já não está realizando suas atividades normais, então é muito importante esse cuidado também com as drogas lícitas. Legal, Cláudia, obrigada. Boa contribuição aí, né, pessoal? E que bom que está chegando mais alunos. Em relação aí ao aluno que falou, em relação a quando um neurônio, né, é destruído, ou quando morre o neurônio, é muito importante, porque a gente vai ver aí que esse neurônio é quem faz a comunicação. Fiquei feliz de saber que tem gente fazendo também pesquisa na hora. Que bom, pessoal. Faz a pesquisa e também traz contribuições para a gente, tá certo? E aí, a relação aí da questão das drogas, muito importante. E falar que, no caso da bebida alcoólica, traz essa complicação, né, gente? Perder aí realmente, né, a questão dos reflexos por conta aí de acidentes. E também, Cláudia, aqueles que ainda não dirigem, a questão de se envolver em confusões, em brigas, né? Que pode também ser fatal. E na questão aí do cigarro, a questão que eu quero lembrar aqui são as doenças, né, que acometem aí os fumantes, principalmente aí o câncer de pulmão, né, que mata tanto ainda no nosso país. Mas vamos continuar. Ainda em relação às drogas, vamos agora fazer um outro tipo de classificação, que são as drogas psicoativas, né? Elas agem sobre os neurotransmissores. Então, elas têm a ver aí com essa comunicação. Elas vão mexer com essa comunicação. E eu vou trazer uma a uma para a gente poder conversar. Vamos ver primeiro a questão aí dessas drogas psicoativas, né? Que agem sobre os neurotransmissores, as estimulantes. Então, existem drogas que são estimulantes. O que é que elas fazem? Elas aceleram o funcionamento do cérebro. Professor, e existe, essas drogas estão aí. E aí eu vou colocar aqui para vocês a questão da cocaína, né? E a questão aí também de alguns tipos de alimentos que também podem estimular, né? O caso da cafeína, a questão aí do excesso de café em relação também a estimular, né? Muitas pessoas dizem que ao ingerir café tira o sono, não vai tomar café próxima hora de dormir para não perder o sono. Então, são algumas das informações em relação aí às drogas classificadas como estimulantes. A outra são as depressoras. São drogas que diminuem a velocidade do funcionamento do cérebro. Então, vejam aí, a tendência dela é desacelerar. E aí eu vou falar da questão do álcool. Então, o álcool está classificado aí e também a questão de alguns inalantes, né, que também vão trazer, né, essa lentidão, diminuir a velocidade, a tendência aí em relação a essas drogas. O que é que nós temos mais? Nós temos agora as drogas classificadas como perturbadores, ou seja, perturbadoras. O que é que elas fazem? Ela altera o funcionamento do cérebro. Então, aí, elas já fazem o inverso, elas vão
tirar totalmente, né, esse indivíduo do equilíbrio. E aí eu chamo a atenção da maconha, né, do êxtase, que são drogas que vão fazer isso com o indivíduo. E alterando o funcionamento, o indivíduo não, vamos dizer assim, ele não está se envolvendo com o que está acontecendo em volta dele, de maneira que ele possa se sair bem. E às vezes vem aquela questão dele dizer, eu não lembro o que fiz, eu não sei o que estava fazendo, né? E aí a questão de acometer ações, né, que você, sem essa droga, não teria condições de fazer. Então, são ações que a gente precisa parar para conhecer essas drogas e dizer não a elas, né? São essas drogas que agem sobre os neurotransmissores. Estão voltadas aí para os neurotransmissores. E aí, na questão do não às drogas, o que é que eu gostaria de falar aqui para vocês? Então, eu trago para vocês aqui uma grande mensagem, né, em relação a não às drogas. Eu, enquanto mãe, enquanto professora, né, enquanto adulto também, eu levanto essa bandeira de dizer não às drogas. E aí eu vou dizer a vocês, através desse pequeno texto, por que não? São vários os motivos pelos quais as pessoas podem iniciar o uso de drogas. E aí, meus alunos, meus queridos alunos, pais, professores, vamos orientar. Então, existem motivos. Cada um vai arrumar o seu motivo. Porque o meu amigo, porque para entrar no grupo eu tenho que estar nessa, eu tenho que entrar nessa onda. Então, vários são os motivos, né? Eu quero fazer isso porque eu sou introvertido, então eu quero chegar na festa causando. Então, são ações que muitas vezes começam, né, com uma grande desculpa, e aí vamos dizer não. Por que a gente vai dizer não? Olha o que elas causam. Independente do motivo, a dependência química gera problemas na saúde do usuário, para a família e para a sociedade. Então, a gente tem que pensar que, primeiro, ela está causando mal para quem está consumindo. Então, esse é o primeiro. Depois, nós vamos ver a questão aí da família. Então, as famílias sofrem pelas atitudes dessas pessoas, né, que usam essas drogas. Estou falando aí das drogas ilícitas, viu, pessoal? E aí, em relação a essa questão da saúde, essas pessoas acometem, né, ações que vai também atingir a sociedade como um todo. Então, a gente diz que há uma sociedade doente quando ela apresenta, né, esse tipo de problema também. Então, aqui eu convido a vocês a dizerem junto comigo não às drogas e, principalmente, não procurar esses motivos. Para estar no grupo, as pessoas vão ter que me aceitar como eu sou, né? Independente. Muitas vezes a gente vai até dizer, eu tenho que entrar no grupo, eu tenho que gostar daquele ritmo de música. Não, eu posso estar no grupo, na hora daquele ritmo de música, eu não participo. Aquele tipo de dancinha eu não gosto. E assim por diante. E aí, para a gente, né, fazer um fechamento em relação a essa nossa conversa, vamos falar um pouquinho para ter saúde. Então, para ter saúde, já falei de drogas, para ter saúde, uma alimentação saudável é muito importante. Exercitar o corpo e a mente, né? E aí a questão, quando eu estou falando da mente em relação ao eu, cérebro, deixar esse cérebro ativo. Cuidar dessa saúde mental. Procurar um médico para diagnóstico precoce, sempre, pessoal. Procurar um médico para tentar resolver qualquer tipo de problema no início, tá? Cuidado com irritação, com estresse. Professora, como controlar isso? Veja, conta 1, 2, 3, canta até 50, se vai dar uma resposta que você acha que vai, né, começar um conflito, começar uma confusão. E aí, para a gente finalizar, sorria, porque a vida é bela e os problemas vão aparecer sempre. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela fazer as considerações finais, citar o nome de alguém aí. Vamos lá, Cláudia. Bem, aqui alguns já me perguntou o que é HPV, viu, Bel? Eu já respondi aqui, já foi uma aula que foi dada por mim, né, no 8º ano. A Andresa disse que conhece várias pessoas que usam o álcool, não é, e são de menores. Eu disse a ela que realmente a gente tem que conscientizar essas pessoas ao não uso. E aqui vamos conscientizar essas pessoas a ter uma alimentação saudável, rica em nutrientes, praticar exercícios físicos, porque hoje somos novos, mas para ter uma velhice mais saudável, podemos já cuidar do nosso corpo. É como eu disse, a prevenção é muito importante, não é? Procurar um médico regularmente. Então, isso aí tudo é muito importante para termos uma vida saudável. Então, pessoal, estou me despedindo. Muito obrigada. Tchau, tchau para vocês. Tchau, pessoal. Continuem aí, tem mais aulas para vocês e não esqueçam de fazer as atividades. Um grande abraço e foi muito bom estar com vocês.